No mês passado, 3,6 milhões de famílias americanas receberam avisos de aumento de aluguel que não podiam pagar. No mesmo mês, a maior empresa de private equity da história registrou lucros recordes com imóveis residenciais. Coincidência? Mas em 28 de julho de 2025, algo aconteceu que revelou a verdadeira história. Um massacre que deixou pessoas inocentes mortas. Wesley Lepatner, um executivo financeiro. Uma mãe se foi, outras junto com ela, a América deveria ter lamentado junto. E em vez disso, a internet explodiu. Estranhos justificando o assassinato, comemorando a morte, tudo por causa de onde ela trabalhava. A pergunta que todos faziam: como chegamos até aqui? 3 meses depois, temos nossa resposta. E é pior do que qualquer um imaginava. Porque enquanto o país assimilava aquela tragédia, os investigadores começaram a cavar fundo. Comunicações internas, estratégias de precificação algorítmica, aumentos coordenados de aluguel em 39 estados. Depois de 28 de julho, Blackstone não desacelerou. Eles aceleraram 74 mil novos avisos de aumento de aluguel, famílias despejadas. Tudo isso enquanto os holofotes estavam voltados para eles, e o homem controlando tudo, ele se afastou de uma fortuna de 65 bilhões de dólares da BlackRock porque sabia que poderia construir algo ainda mais poderoso. O maior senhorio residencial que você nunca ouviu falar acabou de se tornar muito mais perigoso. Stephen Schwarzman nasce em uma família comum de classe média. Eles personificam o sonho americano. Com muito trabalho duro e pura força de vontade, eles construíram um negócio de artigos para o lar do zero. Com o tempo, tornou-se um dos mais bem-sucedidos da região. O espírito empreendedor claramente está no sangue. Stephen começa sua jornada aos 14 anos e abre sua própria empresa, um serviço de corte de grama, onde seus irmãos cortam a grama e ele busca novos clientes. Ele também vende doces de porta em porta, mas ainda passa a maior parte do tempo na loja da família. Por 10 centavos por hora, ele faz bicos, tudo, desde vender lenços até embalar cortinas. Veja, José, o pai de Estevão herdou a loja do pai dele. Quando jovem, ele ajudava o pai na loja. Agora José dedica a vida à administração dela. Paga as contas, coloca comida na mesa. É um trabalho honesto, respeitável. O pai de Estevão gerenciava a loja da família como seu próprio pai fazia. Clientes fiéis, fornecedores confiáveis, lucros previsíveis, funcionava. Pagava as contas. Mas Estevão observava o pai organizando o estoque e se perguntava por que eles paravam por aí. A Pensilvânia tinha muitos clientes, mas e Chicago, Nova York? Por que ficar com uma loja se pode ter 10? Mas quando ele leva esses planos de expansão para o pai, ele não quer nem ouvir falar disso. Ele tenta explicar, mas Estevão não entende, pois não foi feito para o seguro. E Schwarzman quer construir um império, e está pronto para lutar guerras para chegar lá. Mal sabia José que a ambição inquieta de seu filho um dia controlaria onde 274 mil famílias americanas chamariam de lar. Estevão não entende como seu pai pode se contentar com uma vida medíocre. Ele tem ambições ousadas, sonhos de grandeza, e logo provará que, no fundo, tem o que é preciso para se tornar parte do 1%. O ensino médio mostrou isso. Nas eleições do conselho estudantil, a maioria dos alunos concorreu a secretário ou tesoureiro. Estevão se candidatou a presidente não porque amava o governo estudantil, mas porque amava vencer. E você fez algo bastante audacioso. Você se candidatou para Harvard, Yale e acho que Princeton, e Harvard não te aceitou. Você pegou algumas moedas, ligou para o diretor de admissões de Harvard e disse que eles cometeram um erro. Como foi isso? Stephen tinha conseguido entrar na Ivy League, mas ele não estava disposto a se misturar à multidão. A maioria dos estudantes seguia as regras. Stephen as estudava e depois descobria como mudá-las.
Yale, nos anos 1960, ainda separava estudantes homens e mulheres como no século XIX, anões e círculos sociais distintos, quase sem interação. Stephen viu uma oportunidade. Stephen fundou a Sociedade de Balé de Yale, não porque se importasse com dança, mas porque isso lhe dava a desculpa perfeita para reunir homens e mulheres. Mais tarde, ele até luta contra uma regra de 268 anos que impede as mulheres de passarem a noite no dormitório masculino. E para surpresa de todos, ele vence. Mas, sem surpresa, as gravidezes entre estudantes aumentaram muito naquele ano. Ele fez lobby, argumentou e insistiu. Contra toda a lógica, ele venceu. A regra antiga caiu por terra. Nem preciso dizer que ele se torna muito popular em Yale, tão popular que chega a ser convidado para um dos clubes mais secretos e exclusivos de Yale, o Skull and Bones Club. A sociedade inclui pelo menos 3 presidentes dos Estados Unidos, juízes da Suprema Corte e tantos senadores e CEOs que nem dá para contar. Diversos relatos dizem que há nichos com crânios humanos e especulam de quem seriam esses crânios. Dizem que seriam supostamente crânios de pessoas famosas, e um desses crânios estava identificado como crânio de Jerônimo. Conversei com mais de 150 membros da Caveira e Ossos. Porém, mais que o dobro disso gritou comigo, me assediou ou desligou na minha cara. Pois eles não falam e nem deveriam comentar o que ocorre lá dentro. Sociedades secretas geram muitas teorias da conspiração. Seja os Illuminati ou os maçons, as pessoas sempre acreditaram em elites secretas controlando tudo por trás dos bastidores. Muitos desses boatos são besteira, mas no caso da Caveira e Ossos, esses rumores podem não ser tão absurdos assim. Por enquanto, lembre-se, ela funciona há 2 séculos e seu histórico fala por si. De ex-presidentes dos Estados Unidos da América, como George W. Bush aos Rockefellers, ou até oficiais da CIA, os ex-membros da Caveira e Ossos parecem uma lista dos mais poderosos. Em 1967, Stephen Schwarzman entrou no grupo com o futuro presidente George W. Bush. Nunca saberemos ao certo o que faziam juntos atrás daquelas paredes sem janelas. Em 1969, ele se forma em Yale, passa rapidamente pelo exército e, enfim, chega à sua sonhada escola de negócios de Harvard. Todos os caminhos levam a Wall Street e, com seu mestrado em 1972, Stephen finalmente está pronto, ou pelo menos pensa que está. Wall Street também o aguardava, mas não como ele esperava. Munido de seu mestre em administração de empresas de Harvard e conexões da Ivy League, Stephen entra no mercado de trabalho com sua confiança característica. Sua primeira entrevista é na Donaldson, Lufkin e Jennerett. Quando oferecem a ele $10 mil por ano, Stephen não apenas aceita, ele quer mais. O raciocínio dele é simples, mas revelador. Ele sabe que um colega de Yale já trabalha lá pelo mesmo salário. Stephen se recusa a ser igual a qualquer um. Ele exige ser superior a eles. A empresa concorda. Primeira vitória conquistada. Mas Stephen tem ambições maiores do que uma firma boutique pode satisfazer. Ele quer jogar na liga principal. Ele quer o Lehman Brothers. Sim, o mesmo Lehman Brothers que mais tarde se tornaria sinônimo de catástrofe financeira. Mas no início dos anos 1970, o Lehman é a realeza de Wall Street. E Stephen está prestes a descobrir o que isso realmente significa. Assim que ele põe os pés lá dentro, seu treinamento é brutal e seus superiores são degradantes. Stephen dedica semanas para elaborar uma análise abrangente de 68 páginas sobre uma companhia aérea. Ele pesquisa cada detalhe, confere cada número 2 vezes, lapida cada frase. Então ele entrega o trabalho e espera por elogios. Em vez disso, seu telefone toca com fúria do outro lado. O problema, um erro de digitação na página 56. Então, quando ele se senta em uma de suas primeiras reuniões do conselho, cercado por seus colegas, um sócio do Lehman chamado Lew Glucksmann se vira para ele e grita: "Isso foi terrível. Na minha família ninguém nunca levantou a voz. E aqui um homem está gritando comigo. Estou sentado diante dele. Você sabe o tolo que sou e o quão tolo ele é por me dar dinheiro. E você sabe, isso foi horrível, foi vergonhoso.
Meu rosto fica vermelho e percebo que vou chorar. Como posso chorar na frente desse cara? Então, eu simplesmente engoli o choro e, passei por aquilo. Saí para um estacionamento e disse, isso não vai mais acontecer. Não é só pelo Leo Glucksmann. Os primeiros anos do Estevão na Lehman fazem o exército parecer brincadeira. Tudo que ele faz é analisado minuciosamente. Qualquer erro, por menor que seja, é motivo para uma severa repreensão verbal humilhante pelos superiores. Algo crucial acontece para Stephen nesse período. Cada ataque verbal o fortalece em vez de quebrá-lo. Cada humilhação mostra a ele como o poder funciona. Sobreviver diariamente à brutalidade de Lehman fortalece ainda mais sua armadura. Mas então a salvação chega de uma forma inesperada. Pete Patterson assume como Chief Executive Officer da Lehman. Por motivos que Stephen não entende bem, Peterson começa a se interessar por ele. Quando Peterson pede a ajuda de Stephen em um projeto especial, o primeiro instinto de Stephen é puro terror. Sua mente corre por todos os possíveis erros que ele possa ter cometido, por todos os motivos que Peterson possa ter para destruí-lo. Mas a reunião acontece de forma diferente do que o esperado. Peterson sorri e elogia o trabalho de Stephen. Ele até diz algo que soa quase caloroso. Qualquer amigo em um lugar como o Lehman vale ouro. Pela primeira vez desde que chegou ao Lehman, Estevão não respira. Mas nem a proteção de Peterson, nem a crescente resiliência de Estevão podem prepará-los para o que está por vir. Porque à sombra dos corredores do Lehman, forças já estão em movimento que vão abalar Schwartzman até o âmago. Cada humilhação estava ensinando algo valioso a Estevão. Como extrair o máximo valor daqueles que não têm escolha a não ser pagar. Por enquanto, Estevão aproveita os céus claros. Sob as asas de Peterson, seu mundo muda totalmente. Com Pete como amigo, sua ascensão no Lehman é inédita, algo com que muitos nerds das finanças só sonham. Já se passaram 6 anos desde que ele começou no Lehman, e agora ele impõe respeito na empresa. E agora o prêmio máximo está ao seu alcance. Ele está concorrendo à sociedade. Na hierarquia de Wall Street, a sociedade é a principal divisão. Ser contratado mostra que você é inteligente para participar. Manter-se empregado prova que você consegue seguir ordens e evitar grandes desastres. Mas ser sócio, isso exige algo totalmente diferente. Mostre que não é só um centro de custos, mas uma máquina de lucros. Em empresas como a Lehman, isso significa uma coisa: trazer dinheiro de verdade ou ficar nas ligas menores para sempre. Steven entende perfeitamente o que está em jogo, mas entender o jogo e ter a sua chance são duas coisas diferentes. Então, o destino intervém na forma de um telefone tocando. A voz, do outro lado da linha, pertence ao Chief Executive Officer da Tropicana, o império do suco de laranja que se tornou um nome conhecido em toda a América. Steven já fez alguns trabalhos de consultoria modestos para eles antes, pequenos projetos que mal chamaram a atenção da Lehman, mas essa ligação é diferente. A Tropicana recebe ofertas de vários compradores e precisa de orientação especializada para decidir o caminho. Os riscos são enormes, uma decisão de 500 milhões de dólares que pode definir o futuro da empresa. E de alguma forma, essa oportunidade que pode definir uma carreira caiu na mesa de Estevão. Há apenas um problema: ele está totalmente despreparado para uma transação desse porte. A resposta de Estevão é puro instinto. Ele imediatamente reserva um voo para a sede da Tropicana. Durante a viagem, o pânico aumenta. Quando o avião dele aterrissa, ele tem exatamente 60 minutos antes de enfrentar o conselho de diretores da Tropicana. 60 minutos para fechar um acordo de $500 milhão. Com anotações em guardanapos de avião e determinação, Stephen entra na reunião. A pressão é sufocante. Cada olhar na sala pertence a alguém cujo futuro financeiro depende do seu conselho. Stephen respira fundo e começa a falar. Horas depois, ele está sentado em seu apartamento, olhando para as chamas da lareira. Música jazz preenche o ambiente. Um copo de uísque permanece intocado em sua mão. Seu rosto mostra total incredulidade.
Contra todas as probabilidades, ele orquestrou uma fusão de 500 milhões de dólares do zero. O mesmo garoto, que um dia ganhou trocados vendendo batatas fritas cortadas à mão, acabou de mover montanhas no mundo das altas finanças. O telefone dele toca com ligações de parabéns. As notícias se espalham rápido em Wall Street e, de repente, todos falam de Stephen. Ligações seguidas trazem elogios, admiração e promessas de novos negócios. O caminho para a sociedade nunca foi tão claro, então o telefone toca de novo. Stephen atende o telefone esperando mais uma rodada de aplausos. Em vez disso, ele ouve a voz furiosa do vice-presidente do Lehman. Ele negociava secretamente a compra da Tropicana para um dos maiores clientes do Lehman. Agora, graças a Estevão, o acordo estava perdido. Aproveite o fim de semana, Estevão, porque na segunda-feira você está demitido. Estevão dominava a arte do negócio. Em breve, ele aplicaria essas habilidades em algo que toda família americana precisa: um lugar para morar. A segunda-feira chega como uma sentença de morte. O vice-presidente do Lehman invade o escritório sedento por sangue. Ele convoca uma reunião com todos os outros membros seniores da empresa. Declarando o jogo sujo, ele exige que a empresa demita Schwarzman. Felizmente, Pete também está na reunião e deixa muito claro que Stephen Schwarzman não vai a lugar nenhum. O acordo com a Tropicana sela o destino. Stephen vira sócio aos 31 anos. É tudo o que ele sempre quis, mas sua comemoração é interrompida. Um golpe está prestes a acontecer. Ao longo dos anos, Stephen se aproximou cada vez mais de Pete, o Chief Executive Officer, e sob a orientação de Pete, a empresa teve ano após ano de recordes quebrados. Ainda assim, Lew Glucksmann, lembra dele? Bem, ele não perdeu nada do seu temperamento. Em um incidente infame, ele arrancou um telefone da empresa da parede e o usou para quebrar um espelho. Lew começa a pressionar Pete. Primeiro, ele quer uma promoção e Pete o torna presidente. Depois, ele quer ser Co-Chief Executive Officer. E de novo, Pete cede a ele. Por fim, Lew resolve querer logo o bolo todo. Ele quer ser o Chief Executive Officer e quer que Pete suma. Lew havia reunido os outros sócios pelas costas de Pete, e agora havia chegado a hora. Pete entrega a Lew seu último bem. Após 10 anos de serviço, Pete deixa o Lehman e Lew é coroado o novo Chief Executive Officer. Pete diz a Stephen que está cansado. Uma guerra civil destruiria a empresa e ele já estava exausto de administrá-la. E não demorou muito para que as coisas no Lehman piorassem. Os revolucionários liderados por Lew tomam decisões ruins e, em poucos meses, o Lehman fica em sério perigo financeiro. Nenhum sócio ousa desafiá-lo. E assim, o navio segue em direção a um iceberg em velocidade máxima, enquanto todos a bordo fingem que está tudo tranquilo à frente. Bem, resumindo, justamente quando o Lehman está prestes a cair na ruína, a American Express aparece e os compra. Uma aquisição facilitada por Stephen. Felizmente, o Lehman nunca mais chegaria tão perto de uma ruína desastrosa novamente. Stephen odeia o Lehman mais do que nunca. Aos 38 anos, finalmente está livre. Agora, com 2 filhos, ele é um homem de família. Talvez devesse sossegar, mas é inquieto demais. Talvez ele devesse trabalhar para outra empresa. Ou então não, ele poderia abrir a própria empresa. Isso pode dar certo. Ninguém sabe ainda, mas essa empresa estará no centro de grandes controvérsias e não será só uma vez. E eu tinha feito muito trabalho enquanto estava no Lehman com o presidente da empresa, que é um sujeito chamado Pete Peterson. Pete e eu gostávamos de trabalhar juntos, mas ele saiu após uma disputa de poder 1 ano antes de vendermos a empresa em 1984. Então, eu decidi que depois que vendemos a empresa, eu queria me juntar ao Pete, e o Pete decidiu que queria se juntar a mim. Queríamos trabalhar juntos de novo, era algo lógico de se desejar na vida. Isso trazia uma boa sensação. Quando você faz coisas na vida que trazem uma boa sensação, geralmente elas dão certo. O Lehman mostrou a Schwarzman os pontos mais altos e os mais baixos. Steve está pronto para iniciar seu negócio, que enganará milhões de americanos de classe média por décadas.
Agora livre do Lehman, Steven se aproxima de Pete mais uma vez e eles decidem começar do zero e construir uma empresa do nada. Eles se reúnem diariamente em um restaurante e conversam por horas sobre o negócio que vão abrir. Nós elaboramos um bom plano estratégico para fazer trabalhos de consultoria e pagar o aluguel para depois entrar no ramo de aquisições. Parecia, sinceramente, uma forma fácil de ganhar dinheiro nos anos 80. E então, a terceira parte do nosso plano estratégico era atrair Pessoas talentosas. Estevão queria chamar a empresa deles de Peterson e Schwartzman, mas Pedro não gostou. Se a empresa falhasse, seus nomes seriam destacados. Depois de pensar por um tempo sobre como chamar a empresa, a dupla acabou decidindo por Blackstone. Eles assinam o contrato de aluguel de um escritório, contratam uma recepcionista, imprimem alguns cartões de visita, prioridades. Sentindo-se bem com o progresso e confiantes no negócio, a dupla investiu $200 mil cada um. Era a hora da inauguração do grupo Blackstone. Compram um anúncio de página inteira no New York Times e enviam cartas para todos que conhecem para atrair negócios. Todos os contatos que acumularam em décadas de trabalho. Dizem a essas pessoas que gostariam de negociar. Estevão dorme bem, certo de que o dia seguinte seria cheio de trabalho. Mas nada acontece. Nem amanhã, nem depois. Dias se transformam em semanas. E o silêncio é desmoralizante. Um medo angustiante toma conta. E você escreve no livro, diz que sentiu que estava falhando em todos os aspectos. Eu estava tomado pela autopiedade. Wall Street adora ver os outros fracassarem. Nunca foram ditas palavras mais verdadeiras. Ver Pete e eu, que fomos tão poderosos na Lehman, tão certos do nosso sucesso levando uma surra, teria dado prazer a muita gente. Não podia permitir isso. E justamente quando as coisas parecem estar no pior momento, o sol nasce para a Blackstone, o telefone finalmente toca e algum trabalho começa a aparecer. Trabalhos pequenos e insignificantes que podem parecer inferiores para eles, mas ainda assim pagam. Enquanto o trabalho de consultoria mantém as luzes acesas, Schwartzman sente uma oportunidade para algo maior, algo completamente diferente do que eles estão fazendo. É tão louco que pode dar certo. Então você entrou no ramo de captação de fundos. Você tentou levantar o seu primeiro fundo. Quão difícil foi levantar seu primeiro fundo de private equity? Acho que se você gosta de dor e sofrimento, foi realmente maravilhoso. Imagine isso. Hoje não aconteceria. 2 indivíduos, nenhum dos quais jamais havia feito um investimento, anunciaram que queriam criar a terceira maior empresa de private equity da história e muito maior do que qualquer outro fundo de primeira viagem. Então, só 2 pessoas insanas realmente achariam que teriam uma boa recepção. Os ambiciosos Stephen e Pete agora querem lançar um fundo colossal de private equity. Mas espere, private equity parece chique, né? Vamos explicar. Imagine uma casa caindo aos pedaços, negligenciada. Um investidor compra barato, reforma e vende por um bom lucro. É isso que o private equity faz às empresas. Eles encontram empresas em dificuldades, compram, reorganizam, o que muitas vezes significa demitir milhares de americanos trabalhadores da classe média. E quando chega o momento certo, eles esperam vender essas empresas por um grande lucro. O fundo permite que mais pessoas participem e que a Blackstone arrecade capital para grandes movimentos. Private equity domina nos anos 80. Steven percebe isso, e a Blackstone está preparada. Mas antes mesmo de começarem o império deles, há um pequeno problema. Quem vai confiar milhões a 2 caras recém-saídos do Lehman? E então nós fomos para o mundo da rejeição sem fim. E eu recomendo que você faça isso de vez em quando, porque se você já teve ego, é como, sabe, uma lixa. No final, você não tem mais nada e comete todos os erros elementares que pode cometer. Que é, você começa pelos seus relacionamentos mais próximos primeiro, onde você mal sabe o que está vendendo. E você vai até eles e diz, por favor, me ajude. E eles dizem, bem, qual é a resposta para essas 15 perguntas? Você nem sabe as respostas. Por fim, conseguem fechar com alguns investidores. A MetLife investe $50 milhões americanos e a New York Life $25 milhões americanos, com uma condição: o fundo deve ter $500 milhões. Se não, eles desistem. Vendas é um dos campos mais brutais. Rejeição fria após rejeição fria.
A dupla faz o necessário, voando de cidade em cidade e encontrando várias pessoas e organizações. 6 meses vendendo, um inferno, e não conseguiram arrecadar nada para o fundo. Não importa quem você seja, isso abala e faz duvidar de si mesmo. No final, tudo depende do quanto você quer ganhar dinheiro. Perto do limite, eles marcam uma reunião com a Prudential Vida, a maior financiadora daquela época. E nós estávamos em Newark, uma sexta-feira, almoçando com o diretor de investimentos, e ele estava comendo um sanduíche de atum no pão branco. Corte pelo meio. E eu estou ocupado apresentando esse fundo de private equity e como um banco de investimentos. E ele continua mastigando, o pomo de Adão subindo e descendo, e eu continuo fazendo o meu trabalho. Termina a primeira metade do sanduíche, chega até a metade da outra metade. Ele olha para mim e diz: acho uma boa ideia, pode me colocar para 100. E eu só ainda me lembro daquele momento. Ele realmente diz que vai nos dar 100 milhões de dólares? O investidor número 1 do mundo? Então, se ele nos der dinheiro, outras pessoas vão segui-lo. E eu percebi que, de alguma forma, em Newark, numa sexta-feira sombria, ele nos deu o dinheiro. Eu só não queria que ele engasgasse com o resto daquele sanduíche. E Schwartzman estava certo. Sabia que precisavam apenas de um grande investidor confiável. Outros passaram a investir, como previsto, e conseguiram o dinheiro desejado. Agora é hora de usar esse dinheiro. Então, como Schwartzman e Pitt facilitaram a ascensão de seu vasto império sombrio? E como a Blackstone acabou criando a BlackRock? Eu só gosto de seguir em frente. A regra mais antiga das finanças permanece. É preciso capital para gerar capital. No private equity, esse princípio vira uma arte. Com bilhões de dólares, a Blackstone estava pronta para deixar negócios pequenos e entrar em um território capaz de remodelar mercados. Com análise detalhada, os reformadores buscavam oportunidades no cenário. Eles estavam caçando setores inteiros que pudessem dominar. Blackstone havia passado para uma liga completamente diferente, onde eles podiam orquestrar a consolidação de setores em uma escala massiva. A indústria funerária foi seu primeiro grande laboratório. Em 1996, Blackstone se aliou ao Grupo Loewen, a segunda maior empresa de serviços funerários dos Estados Unidos, e começou a adquirir concorrentes de forma sistemática. Rose Hills foi comprada por 240 milhões, seguida da Prime Succession por 295 milhões de dólares. O principal rival do Loewen foi eliminado em um movimento calculado. Eles repetiram a estratégia de resíduos no ano seguinte. Após fazer parceria com a Allied Waste, Blackstone orquestrou a aquisição da Browning Ferries, removendo mais um grande concorrente do mercado. Por meio dessa estratégia, Blackstone conseguiu moldar setores inteiros e sempre garantir que seus aliados saíssem por cima. Mas para entender por que o setor de private equity se tornou o símbolo de como as elites financeiras estão prejudicando a classe média americana, precisamos entender como essa engrenagem realmente funciona. E não há exemplo melhor do que o caso da Toys R Us. Estamos em 2005 e a Toys R Us ainda é uma instituição americana. Por 57 anos, as crianças imploravam aos pais para irem ao grande depósito de brinquedos com o R invertido. Muitos veem a empresa, que emprega 50 mil pessoas mundialmente, como um símbolo da nostalgia americana. Mas 3 empresas de private equity veem diferente. Ao olhar para a Toys R Us, enxergam 11,1 bilhões em receita anual, imóveis valiosos e uma oportunidade. Bain Capital, KKR e Vornado Realty Trust uniram forças para comprar a Toys R Us por 6,6 bilhões de dólares. Eles são o que você chama de sócios gerais, GIP. Como GIPs, investiram 1,3 bilhão de dólares americanos do próprio bolso e tomaram emprestados 5,3 bilhões de dólares americanos. Mas aqui está o detalhe crucial, eles não assumem a dívida sozinhos, eles colocam essa dívida na Toys R Us. Imagine comprar uma casa, mas em vez de você ser o responsável pela hipoteca, de alguma forma você faz com que a própria casa seja responsável por pagar essa dívida. É basicamente isso que acontece. O principal truque do private equity são as aquisições alavancadas, chamadas de LBOs no mercado financeiro.
Essa alavancagem aumenta enormemente os retornos. De repente, uma empresa lucrativa e sem dívidas assume 5,3 bilhões em empréstimos que nunca solicitou. A Toys R Us precisa pagar cerca de 400 milhões por ano só de juros. Dinheiro que antes era usado para melhorar as lojas, melhorar o estoque e pagar os funcionários. Enquanto isso, as empresas de private equity começam a ganhar muito dinheiro de duas maneiras, com o infame modelo 2 e 20. Taxa de administração de 2% ao ano sobre todos os ativos, mais taxa de performance de 20%, a taxa de administração é cobrada independentemente do desempenho. Isso independe do quanto eles extraem da Toys R Us. Neste caso, é apenas uma taxa pela supervisão da empresa, taxas de consultoria por orientação estratégica e taxas de transação pelos serviços de negociação. Entre 2005 e 2017, Bain, KKR e Vornado extraíram mais de 200 milhões em taxas da Toys R Us, enquanto a empresa lutava sob a dívida que eles haviam colocado sobre ela. O cenário do varejo estava mudando, a Amazon estava crescendo, a Toys R Us precisava investir em comércio eletrônico, renovar as lojas e competir em preços. Mas cada dólar que poderia ter financiado essas melhorias estava indo para pagamentos de dívidas e taxas de private equity em vez disso. Em 2017, a Toys R Us pediu falência e em 2018 já não existia. As 735 lojas nos Estados Unidos fecharam e 33 mil pessoas perderam o emprego. Uma geração inteira de crianças cresceria sem nunca experimentar uma visita a Toys R Us. As empresas de private equity já tinham retirado mais dinheiro em taxas do que o valor que investiram originalmente. Eles não apenas compram empresas, eles as sobrecarregam com dívidas, extraem taxas enquanto as empresas lutam e depois vão embora quando o peso se torna insuportável. É assim que eles conseguem lucrar, mesmo quando as empresas que compram vão à falência. O custo humano nunca aparece nas planilhas deles. O mesmo manual que destruiu uma loja de brinquedos querida logo seria aplicado aos bairros americanos. Mas, ao contrário do que muitos pensam, essa não é a principal forma como os executivos de private equity são incentivados a ganhar dinheiro. Sócios gerentes como a Blackstone, KKR ou Apollo Global Management, que abordamos recentemente em nosso vídeo sobre um dos maiores clientes de Epstein. Eles lucram principalmente com a taxa de performance de 20%. Isso significa que 20% de cada centavo de lucro gerado acima de um determinado limite vai para os sócios gerentes. No private equity, isso também é chamado de participação nos lucros. E como se isso não bastasse, o fundador da Blackstone, Steve Schwarzman, atua há décadas em Washington para tornar esse acordo ainda mais favorável a ele e seus colegas de private equity. Vamos chegar a isso em breve. Mas até agora só arranhamos a superfície do motivo pelo qual o private equity é amplamente considerado a raiz de todo o mal financeiro. Vamos falar sobre os motivos pelos quais fundos de private equity, como os que a Blackstone levanta, frequentemente produzem os mesmos resultados devastadores. Por enquanto, quem investe no fundo de private equity da Blackstone observa de fora e recebe retornos anuais médios acima de 20%. O sucesso ajudou a Blackstone a captar mais fundos de private equity. Em 1997, levantou um fundo gigantesco de 4 bilhões de dólares com muitos investidores. Enquanto a Blackstone virava rainha do private equity, Schwarzman já preparava seu próximo movimento para remodelar o setor. Apenas 3 anos depois que Schwarzman fundou a Blackstone, ele entrou em uma parceria de 50% com um homem chamado Larry Fink. Juntos, eles cofundaram a BlackRock em 1988, uma empresa focada em gestão de riscos e ativos. Mas, embora eles talvez não tenham ganhado pontos pela originalidade do nome da empresa, a firma deles começa a lucrar em poucos meses e, em um ano, a BlackRock já está administrando bilhões de dólares. No entanto, à medida que a BlackRock cresce, também aumentam as tensões entre Schwarzman e Fink. Larry quer atrair talentos, os melhores dos melhores para a BlackRock, e ele decide oferecer participação na empresa como um incentivo. Ele quer que isso venha só do Stephen. Larry insiste que ele e sua equipe fazem todo o trabalho. É justo que Stephen abra mão de uma parte da propriedade, mas Stephen mantém sua posição. Nas próprias palavras dele, eu acreditava que uma vez que você assinava algo, você mantinha o compromisso.
Mesmo que, em 1994, a BlackRock já administrasse mais de 50 bilhões de dólares, nenhum dos dois recuou. E assim, os dois magnatas das finanças se separaram. Mas perder a BlackRock não prejudicou Stephen Schwarzman. A Blackstone superou todas as firmas de private equity e se tornou o titã de $1 trilhão que é hoje. Porque no longo prazo ele achou algo mais lucrativo e que o deixaria ainda mais rico que Larry Fink. E possivelmente mais controverso ainda. O que acontece a seguir nos aproxima da resposta para a pergunta sobre o que faz as pessoas justificarem e celebrarem um massacre online. Isso está relacionado ao maior controle da Blackstone sobre os Estados Unidos da América. Nos últimos 50 anos, Zell construiu um império imobiliário americano sem precedentes. Como principal proprietário da Equity Office, ele agora detém mais de 500 prédios comerciais de alto padrão, avaliados em bilhões em ativos. Ele foi coroado o rei do mercado imobiliário americano, mas onde há um rei, há observadores nas sombras. Schwarzman vem observando Sam Zell há anos, e Schwarzman percebe algo que os outros ainda não perceberam. Schwarzman analisava os dados financeiros da Equity Office há meses. As ações da empresa estavam sendo negociadas em torno de $30 por ação, bem abaixo do que ele calculava que os ativos realmente valiam. Wall Street estava subestimando o império de Zell, e Schwarzman pretendia capitalizar em cima dessa cegueira. A estratégia de Schwarzman foi precisa. Comprar a Equity Office inteira, depois desmontá-la e vender seus ativos mais valiosos separadamente para lucrar muito. Mas primeiro, ele precisava chamar a atenção de Zell. No início de 2006, Schwarzman fez seu primeiro movimento. Oferta de $40 por ação com prêmio de 30% sobre o preço atual. Mesmo com o prêmio alto, Zell não se impressionou. Ele sabia quanto seu portfólio valia, e $40 por ação não chegava nem perto. Schwarzman voltou com dólares americanos, 47, 50 por ação, tudo em dinheiro, sem contingências ou complicações. Desta vez, Zell teve que ouvir. Em novembro de 2006, a oferta de Schwarzman foi divulgada como o maior negócio imobiliário da história, mas Zell não quis vender ao primeiro comprador sério. Embora nosso acordo com a Blackstone me impedisse de solicitar propostas concorrentes, eu com certeza não iria desencorajar uma se ela aparecesse, e apareceu. Zell tinha ouvido rumores sobre outro grande interessado, especificamente a Vornado Realty. Para agitar a concorrência, Zell enviou a Steve Roth, Chief Executive Officer da Vornado Realty, uma mensagem brincalhona, mas direta. Os rumores se confirmaram. Steve Roth, da Vornado, respondeu com oferta de $52 por ação. De repente, Schwarzman se viu exatamente na posição que tentou evitar. Uma guerra de lances pública com apostas crescentes. Recuar custaria a Blackstone mais de $500 milhões em taxas de rescisão. Avançar era arriscar ainda mais. Eu estava tão assustado que nós estávamos vencendo, pois poderíamos ter levado $500 milhões apenas indo embora e deixando outro ganhar. Isso só me fez... Eu não conseguia dormir à noite. Para a alegria de Sam Zell, a oferta da Vornado forçou a mão de Schwarzman, e a Blackstone não está recuando. Ele oferece $54 por ação, mas a Vornado não tinha terminado. Em 1º de fevereiro, elevaram a oferta para $56 por ação, a maior até então. Zell enfrenta uma decisão crítica. A proposta da Vornado era maior, mas envolvia ações, trazendo risco e incerteza. A oferta final de Schwarzman foi calculada deliberadamente em $55,50 por ação, um pouco menos do que a oferta da Vornado, mas com uma vantagem crucial. Cada centavo seria pago em dinheiro, imediato, certo, sem complicações. Em um negócio dessa magnitude, a certeza superava todo o resto. Zell fez sua escolha. Em 2007, Schwarzman finalizou a compra da Equity Office Properties por dólares americanos 38 bilhões, o maior buyout alavancado da história. Com essa transação, Stephen Schwarzman superou Sam Zell e se tornou o rei do mercado imobiliário dos Estados Unidos da América. E ele estava pronto para defender seu novo império por todos os meios necessários.
Com sua coroa imobiliária garantida, Schwarzman estava pronto para implementar uma estratégia que transformaria a habitação americana para sempre. Maria Rodrigues morava no mesmo bairro de Phoenix há 8 anos. Mãe solteira com 2 empregos, mal conseguia pagar o aluguel de $1.200 por mês. Mas ela estava conseguindo se virar. Sua filha tinha amigos na escola local. Maria conhecia seus vizinhos. Este era o lar. Então, o proprietário vendeu o imóvel para a Invitation Homes, uma subsidiária da Blackstone. 6 meses depois, Maria recebeu um aviso. O aluguel dela aumentaria para $2.100 por mês. Ao ligar para negociar, informaram que era um ajuste de valor de mercado com base em modelos algorítmicos de precificação. 3 semanas depois, Maria e sua filha estavam sem teto. A história de Maria remonta a 2008, quando Schwarzman percebeu sua maior oportunidade até então. O mundo desmorona. Os maiores nomes das finanças colocaram a economia global de joelhos. A crise financeira devastou famílias americanas, mas foi uma mina de ouro para a Blackstone. Enquanto milhões perdiam suas casas para a execução hipotecária, Schwarzman fundou a Invitation Homes e enviou equipes para adquirir propriedades retomadas a preços muito baixos. Em mercados como Phoenix, Las Vegas e Atlanta, a Blackstone comprou dezenas de milhares de casas por centavos de dólar. Enquanto Schwarzman apresentava isso como uma forma de restaurar bairros, outros chamavam de aproveitamento da crise em seu nível mais sofisticado. Em um único movimento, a Blackstone se torna um dos maiores proprietários residenciais do país. Depois que a Blackstone passou a ser dona de bairros inteiros, eles implementaram o que chamaram de otimização operacional, um manual sistemático criado para extrair o máximo de lucro da sua nova classe de inquilinos. Uma estratégia tão extrema que provocou uma rara e contundente condenação das Nações Unidas. Um especialista da Organização das Nações Unidas investigando a habitação global disse: "Cada pedra que eu levantava era uma Blackstone." Aumentos indevidos de aluguel. A empresa aumenta agressivamente os aluguéis, tornando a moradia inacessível para os inquilinos atuais e reduzindo o estoque de habitação acessível em comunidades de todo o país. Para Renita Barbie, uma inquilina de 52 anos em Atlanta, isso significou que seu aluguel de repente aumentou em mais de $800 por mês, passando de $2.200 para $3.000. A próxima jogada é a maximização das taxas. Atrasou o aluguel por 1 minuto, são $95. Solicitou um conserto, taxa de processamento. Quer pagar online, taxa de conveniência. Uma ação coletiva acusou a Invitation Homes de empilhar taxas, projetando cada interação para gerar receita adicional. Minimização da manutenção. Por que gastar dinheiro consertando problemas se os inquilinos não têm para onde ir? Investigação da Reuters revelou que inquilinos enfrentavam canos vazando, pragas, mofo tóxico e eletrodomésticos quebrados. Os inquilinos de Los Angeles, Cody Recker e Jessica Pérez, vivenciaram isso de perto. Quando a propriedade deles, da Invitation Homes, precisou de grandes reparos, eles concordaram em se mudar temporariamente. Em vez de consertar os problemas, a Blackstone colocou a casa sem reparos à venda, deixando o casal desabrigado. Por fim, usam o despejo como pressão. A Blackstone ficou conhecida por emitir notificações de despejo por infrações menores. A Organização das Nações Unidas descreveu um clima de medo, com famílias ansiosas diante da ameaça de ficarem sem teto. A ameaça mantinha os inquilinos obedientes e gerava taxas jurídicas pelos B-Rates, ou fundos imobiliários de renda da Blackstone. O império já controla o cotidiano de formas que muitos americanos nem percebem. Eles têm apartamentos, hotéis, escritórios e imóveis comerciais onde as pessoas moram, trabalham e compram. De hotéis Hilton ao Bellagio Resort até mais de 274 mil casas americanas, Blackstone montou um portfólio imobiliário de $325 bilhões. Desde 2008, a Blackstone aperfeiçoou uma estratégia simples: identificar propriedades subvalorizadas durante as crises de mercado, comprá-las por um preço baixo, implementar melhorias e, em seguida, maximizar a extração de aluguel. Com a alta dos preços das casas nos Estados Unidos da América, a Blackstone aproveitou para lucrar, convertendo crises em oportunidades. 12 anos depois, quando a Covid chegou, o apetite de Schwarzman por lucrar com crises não havia diminuído.
Enquanto a economia global desmoronava e a incerteza tomava conta dos mercados imobiliários, a Blackstone iniciou outra onda de compras, adquirindo bilhões de dólares em imóveis. Comunicações internas revelaram sua mentalidade predatória. O Financial Times relatou que o chefe do setor imobiliário da Blackstone disse otimista à equipe que os despejos de inquilinos seriam retomados em breve, com o fim dos moratórios da pandemia. Documentos para investidores comemoravam que a inflação estava permitindo que eles aumentassem os aluguéis mais rápido do que a própria taxa de inflação. Para a Blackstone, uma pandemia global que trouxe morte e dificuldades econômicas para milhões foi apenas mais uma desorganização de mercado a ser explorada para obter lucro. A história de Maria Rodrigues revela como o private equity atua em toda a economia. Dados indicam que empresas de private equity têm 10 vezes mais risco de falir. Após a aquisição, a redução média de 12% nos funcionários e casas de repouso de fundos de private equity tem taxa de mortalidade, 11% maior. Esses resultados vêm de incentivos estruturais. O modelo de aquisição alavancada e o modelo de taxas 2 e 20 criam uma pressão enorme por crescimento a qualquer custo. Mesmo pequenos ganhos com cortes de custos podem se traduzir em centenas de milhares em renda pessoal para executivos de sócios gerais como a Blackstone. Além disso, os executivos nos andares altos que tomam as decisões estão separados por vários níveis de gestão das pessoas afetadas por suas escolhas, o que torna emocionalmente fácil tomar decisões moralmente questionáveis. O Código Tributário dos Estados Unidos da América ainda recompensa essas práticas com impostos mais baixos. Lembra quando comentamos sobre GPs e Private Equity lucrando com taxas de performance e carried interest? Essas taxas não são tributadas pela alíquota máxima do imposto de renda, que pode chegar a 37%, como ocorre com a maioria dos americanos. O carried interest é taxado pela alíquota menor de ganhos de capital, cerca de 20%. Mas o setor imobiliário é só um dos campos em que empresas de private equity, como a Blackstone, têm atuado. Depois que aperfeiçoaram a arte de extrair riqueza do setor habitacional, eles avançaram agressivamente para um setor ainda mais essencial, a saúde. A partir da década de 2010, empresas de private equity começaram a comprar hospitais, casas de repouso e consultórios médicos a uma taxa alarmante. O discurso de venda era sempre o mesmo: trazer gestão profissional e eficiência de capital para provedores de saúde em dificuldades. O que poderia dar errado? Um estudo de 2021 acompanhou aquisições de casas de repouso por 12 anos. Pesquisadores notaram que, sob controle de empresas de private equity, ocorreu algo mortal. A mortalidade dos pacientes aumentou 10%. Isso resultou na morte de 20.150 pessoas. Quantas poderiam ter sobrevivido se o cuidado não priorizasse o lucro? Mas o lucro só beneficia um lado. Quando a Blackstone adquiriu a Team Health em 2017, a empresa encontrou novas maneiras de extrair dinheiro do sistema. Eles passaram a acionar judicialmente pacientes do pronto-socorro por contas não pagas, mesmo quando buscavam atendimento por necessidade e não podiam arcar com os altos valores. Jennifer Brooks aprendeu isso da pior forma. Uma dona de casa em Memphis, ela fez 9 visitas ao pronto-socorro ao longo de vários meses por problemas de saúde recorrentes. Cada visita gerava dívidas impagáveis. A subsidiária da Team Health a levou ao tribunal por mais de $8.500, mais de 1/3 de toda a renda anual da família dela. A empresa só interrompeu essa prática após jornalistas investigarem quantas famílias eram prejudicadas pela cobrança de dívidas médicas. A matemática é simples. Adquira serviços essenciais dos quais as pessoas não podem viver sem. Minimize os custos, mesmo que isso signifique que pessoas possam morrer. Maximize a extração de receita por qualquer meio necessário. Se alguém perdeu a casa, como Maria Rodrigues, ou a vida, como Sarah Chen, os cálculos financeiros eram idênticos nas planilhas das empresas de private equity. Vale lembrar que o private equity também pode funcionar. O private equity já ajudou várias empresas em dificuldades a prosperar. Porque o private equity não é mal por si só, mas o sistema e a estrutura de incentivos ao redor dele muitas vezes geram devastação humana. Maria Rodrigues achou um novo apartamento a 1 hora da escola da filha, com aluguel $200 mais caro que o anterior. Ela representa milhões de pessoas cujas vidas foram alteradas não por forças de mercado, mas por estratégias deliberadas criadas para extrair riqueza.
Embora a Blackstone não possa ser responsabilizada por todos os resultados negativos produzidos pelo private equity, ainda é a maior e mais poderosa empresa de private equity do mundo. E por isso, a Blackstone acaba sendo amplamente usada e considerada o bode expiatório para tudo o que há de errado com o private equity. Mas o legado mais duradouro da Blackstone é seu fundador, Steven Schwarzman, um dos pais fundadores do private equity. Sua influência é ampla, e líderes políticos como Obama, Trump e até Angela Merkel já buscaram seus conselhos. Como o maior doador político de Wall Street nos Estados Unidos em 2020, Steve Schwarzman não é apenas um magnata dos negócios, ele é um verdadeiro articulador político. Schwarzman molda leis e políticas que garantem seu império. Desde fazer lobby contra leis de controle de aluguel na Califórnia até influenciar regulamentações fiscais em nível nacional. Para Steve Schwarzman, negócios são guerra. Em suas próprias palavras, ele quer causar dor e eliminar seus rivais. Essa abordagem combativa vai muito além da competição corporativa e chega à arena política, onde Schwarzman tem travado campanhas sistemáticas para proteger seus interesses financeiros. Ao receber uma proposta de aumento de impostos, ele compara a invasão da Polônia por Hitler, mostrando o quanto resiste a ameaças ao seu império financeiro. Ele liderou o esforço de lobby que derrotou com sucesso o projeto de lei Blackstone, que buscava fechar a brecha fiscal do carried interest, que beneficia significativamente as empresas de private equity. Essa única vitória legislativa salvou Schwarzman e sua indústria de bilhões em impostos que americanos comuns pagam a taxas mais altas. De um garoto que varria o chão da loja do pai a um homem que influencia milhões, a ascensão de Schwarzman revela algo notável. Para consumir uma nação como a América, não são necessários exércitos ou armas. Você precisa de controle sobre ativos, sobre casas, sobre a própria vida das pessoas. Você precisa se misturar com os poderosos até se tornar um deles, e Schwarzman fez exatamente isso. É assim que a Blackstone consumiu a América. Agora a pergunta é, o que vem a seguir? Com a meta de alcançar 1 trilhão em ativos, a Blackstone mirou em uma nova fronteira para investimentos de private equity, infraestrutura pública. A empresa está criando o fundo Blackstone Infrastructure Partners, de 40 bilhões de dólares, para adquirir ativos públicos como aeroportos, portos, rodovias com pedágio e serviços públicos. No entanto, críticos alertaram que essa privatização em massa é um presente colossal para o 1% mais rico. Entregar o controle de serviços essenciais para uma empresa como a Blackstone, cuja principal obrigação legal e ética é maximizar o lucro para seus acionistas, levanta sérias preocupações sobre o que acontece quando o lucro passa a governar a infraestrutura básica da qual comunidades inteiras dependem. Se você quer entender como essa tomada de infraestrutura pode remodelar todos os aspectos da vida americana, explicamos esse cenário no nosso vídeo sobre a BlackRock, detalhando a estratégia trilionária das empresas financeiras no controle da infraestrutura crítica e o que isso significa para as pessoas comuns. A questão não é se Schwarzman vai ter sucesso em sua próxima conquista. A questão é se os Estados Unidos ainda vão se reconhecer quando ele terminar. Clique para descobrir.